impossível. Glória a Deus. E esse Deus não esquece de você. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, você conhece bem o texto. Lucas, capítulo 1, no versículo 37, a Bíblia diz, aleluia, porque para Deus não há nada impossível. Você pode ler comigo? Porque para Deus não há nada impossível. Você pode ler mais alto? Porque para Deus não há nada impossível. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento especial. Momento, Senhor, em que queremos mais uma vez fortalecer a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, te pedimos nesse momento, ajuda-nos, meu Deus, a ouvir com os ouvidos espirituais, para que a Tua palavra possa produzir em nós o efeito para o qual o Senhor a envia nesta noite. Aumenta-nos a fé. É isso que te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus não conhece nenhuma impossibilidade, porque para o nosso Deus não há nada demasiadamente difícil. Nós sim, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, apesar de sermos servos de Deus, ainda somos limitados. E a todo tempo a gente se depara com situações que colocam isso em evidência. Por que isso é colocado em evidência? Porque a gente consegue caminhar até certo ponto, quando estamos passando por uma situação difícil. Até um dado momento a gente consegue caminhar, a gente consegue avançar. E normalmente a gente tenta fazer isso pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias possibilidades. E eu fico imaginando o coração de Deus. Quando a gente nessa tentativa de resolver as coisas pelo nosso próprio esforço, a gente vai, e eu imagino Deus olhando para nós, e eu imagino o comentário celestial, Miguel junto com Gabriel, conversando acerca das nossas ações, e os dois dizendo, olha ali Miguel, ele está tentando, ela está tentando, lá vai ele. Aí Miguel diz, mas ele está sozinho, ela está sozinha. Aí Miguel diz, vamos ver até onde, né? Ele vai aguentar, vamos ver até onde ela vai aguentar. E Deus esperando. E aí sabe quando o coração de Deus entra em festa? Quando a gente chega num determinado ponto e a gente diz, não dá mais. Você já passou por isso? Eu acredito que você também já passou. Não dá mais. Cheguei até onde eu podia, cheguei do meu limite, eu não aguento mais, para mim não dá mais. E aí Deus abre aquele sorriso. Claro, eu estou conjecturando, mas eu imagino, Deus é uma pessoa, e pessoas se alegram. Então eu imagino Deus abrindo aquele sorriso, dizendo, agora é comigo, agora é minha vez. E a gente abre a boca para dizer com tanto orgulho, eu fui até onde deu, até onde eu pude, agora não dá. E alguém diz para você, vai desistir? Não, para mim chega, não dá. Aí Deus olha, aí Miguel e Gabriel se abraçam e dizem, agora vai ficar bom o negócio, agora vai ficar legal. Porque agora está na mão da pessoa certa, agora está com Deus. Agora só o Senhor. Deus agora está com o Senhor. É claro, Deus se alegra por causa dessa atitude, mas talvez se nós fizéssemos diferentes, talvez se nós, antes de começarmos a intentona, ou seja, a tentar resolver a situação, se nós nos lembrássemos do Senhor, nos lembrássemos de quem Ele é, nos lembrássemos da dimensão do seu poder, nos lembrássemos do que Ele é capaz de fazer, certamente nós iríamos desde o início entregar as coisas nas mãos dEle. A primeira dificuldade que surgisse, a gente dizer, Senhor, olha aí, estamos juntos. Tem um ditado hoje legal, estamos juntos e misturados. Nesse contexto aí, meus irmãos, estava acontecendo um contexto, uma situação de impossibilidades. Aliás, duas impossibilidades. A primeira delas, Maria conceber sem a presença humana. Conceber do Espírito Santo, humanamente falando, não era possível, só de modo sobrenatural. E foi o que aconteceu. Deus operou o sobrenatural e Maria concebeu do Espírito Santo. E aí ela vai encontrar com Isabel. Quando chega lá, Isabel já estava grávida, só que Isabel era estéril. E se ela estava grávida, o que aconteceu na vida dela? Milagre, intervenção sobrenatural. E eu chamaria isso de revolução sobrenatural. É o que Deus está fazendo aqui, amém? Posso ouvir um amém?
Ele está fazendo aqui uma revolução sobrenatural, e naquele contexto estava acontecendo exatamente isso. Uma revolução sobrenatural. Uma concebeu do Espírito Santo, e a outra, que era estéril, fica grávida. E olha que encontro maravilhoso, e nesse encontro, uma pessoa que não havia nem nascido, é cheia do Espírito Santo, João Batista. Então só revoluções sobrenaturais estavam acontecendo ali. E é exatamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. É isso que Jesus quer fazer na minha vida. Então, quando a gente chega num ponto que não dá mais, ou seja, quando a gente atinge os nossos limites, esses limites servem para quê? Para nos controlar, para a gente parar de tentar algo que não está dando certo, e para nos conduzir a uma dependência completa do Senhor. Nós, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Lá no Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e tudo mais ele fará. Você entende? Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu entro no segundo estágio do versículo, que é confia nele, isso significa dizer que para exercer essa confiança, eu preciso me colocar em completa dependência do Senhor. Se eu entreguei o caminho a Ele e eu confio nele, eu não dependo mais de mim, não está mais só nas minhas mãos, está mais nas mãos dele do que na minha. Sabe por quê? Porque veja bem, tem o terceiro estágio do versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora vamos tirar o Senhor, deixa eu sozinho. Estou com o meu caminho em minhas mãos, não tenho em quem confiar, como farei as demais coisas? Entendeu? Isso aí sou eu sozinho, não vai dar. A conclusão é essa, o resumo da história é esse. Mas quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, eu passo a depender. E aí eu dependo, qual é o resultado? Ele fará, é ele quem faz, diga glória a Deus. Lembra que nós temos falado muito aqui de cooperação? Em todos os aspectos da vida espiritual, em todos os aspectos onde Deus está incluído na nossa vida, na história da nossa vida, nós somos apenas cooperadores, é Ele quem faz. É Ele quem faz. Enquanto a gente estiver tentando fazer, vai estar na condição de não estar dando certo. Vai entrar na condição de se tornar muito mais difícil. E em alguns casos até impossível. Eu não tenho como mexer no impossível. Você também não. Só existe uma pessoa que tem condição de mexer no impossível. Essa pessoa é Deus. Só tinha uma maneira de Maria conceber sem um homem, se Deus fizesse o sobrenatural. E aí o que aconteceu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso é sobrenatural. E desceu sobre ti o Espírito Santo também. Olha aí. Desceu sobre nós o Espírito Santo também. Significa dizer que o poder do Altíssimo está nos encobrindo. Entendeu? O poder do Altíssimo, o Altíssimo significa estar acima. Ele é o Deus Altíssimo. Não está apenas no alto, mas também está acima de toda e qualquer situação. É esse poder que nos encobriu, é esse poder que desceu sobre nós, é esse poder que está em nós. Foi esse poder que fez Isabel estéril engravidar. Foi esse poder que fez a irmã, como era o nome dela? Eliane? A esposa do diácono Alexandre? Lia. Foi o poder do Espírito Santo que fez a Lia engravidar. Que estava tentando há 15 anos. E aí engravidou, teve o primeiro bebê, ficou grávida de novo, teve o segundo bebê, ficou grávida de novo, teve o terceiro bebê, teve 2 ou 3? Não, a lá de Bangu. Teve 3 ou 4. A Josi, esposa do diácono Alexandre, 15 anos, não podia ter bebê. Aí teve o primeiro, depois de 15 anos, logo depois do primeiro, teve o segundo, depois do segundo veio o terceiro, pediu: Deus, chega! Aí teve que ligar as trompas, não foi?
para fechar mais, para parar, que eles eram pobrezinhos, já com 3, daqui a pouco vinha gêmeos, já pensou 5. Então Deus é assim, Ele está sobre nós, o mesmo poder que fez aquilo tudo lá, continuou operando através dos séculos e chegou até nós, é o mesmo poder, diga glória a Deus. O poder não diminui. Eu acredito até que ele aumenta, se bem que não diminui nem aumenta, ele já está naquele patamar e aquele é o patamar necessário para o poder de Deus. Não há como diminuir nem aumentar, ele já está no ápice, no máximo, no auge, no apogeu desse poder. Então, nós precisamos nos colocar nessa condição de dependência dele, porque você precisa de um milagre, vira e mexe. Em várias situações na sua vida, em várias ocasiões, você precisa de um milagre. E de quem você tem dependido, o que você tem feito. Algumas situações, a gente pode até tentar fazer alguma coisa. Porque lá em Gálatas 6:5 diz assim, ó, cada um vai levar o seu próprio fardo. Que fardo é esse? As situações da vida são nossas. A gente não pode dar para ninguém. Cada um tem aquilo que lhe cabe. Você já percebeu isso? Que dificilmente alguém vai ter o mesmo problema que você, na mesma proporção, na mesma dimensão, no mesmo cenário, com as mesmas pessoas, com os mesmos contextos envolvidos. Dificilmente isso vai acontecer, talvez nunca aconteça. Então significa dizer que cada um tem o seu, ou os seus, porque eles fazem parte desse mundo. Então, em determinado tempo, em determinadas épocas, cada um vai passar por aquilo que lhe cabe. Mas qual é a grande diferença? Certeza da vitória, diga glória a Deus. Nós temos a certeza da vitória. Então a gente vai se deparar com determinadas situações onde a gente vai tentar achar uma solução. Isso cabe a nós, eu preciso pensar em resolver. Isso cabe a mim, eu preciso pensar em resolver. Tem gente que surge uma situação e a pessoa, o mundo está desabando do lado dela, o mundo está caindo dentro da casa dela, na cabeça dela ou dele, e não está nem aí, não percebe, não se dá conta. Quando percebe, já não dá mais para fazer nada. Só um milagre que vai exigir uma certa fé, um grau de fé até um pouco maior. Você está entendendo? E aí vem aquelas coisas que são bem difíceis. Olha aí. Aquelas coisas que são bem difíceis. E aí como é que a gente reage quando as coisas são bem difíceis? Lembra da dependência? Eu entro em plena e completa dependência de Jesus. Eu preciso acreditar que Ele está comigo, Ele vai me ajudar. E eu vou cooperar mais uma vez com Ele. Porque Ele é o meu ajudador. Olha aí. Ele é o meu ajudador. Então eu vou cooperar com Ele. Porque, na verdade, a obra já está feita, Ele já fez. Então, eu vou cooperar com Ele para que o milagre venha à existência. Por exemplo, a gente trouxe aqui o nosso propósito pessoal. O que é isso? É cooperação. É cooperação. Não pode ser como aquele jovem, por exemplo, que precisava de um emprego, família pobre, e não conseguia um emprego, aí ele decidiu, leu a Bíblia, achou lá um versículo na Bíblia e decidiu ficar dormindo até meio-dia, todo dia. Aí a mãe dele falou, rapaz, você tem que levantar, tem que ir atrás do emprego, tem que procurar o emprego. Aí ele falou, não mãe, porque eu li na Bíblia que aos seus Deus dá enquanto dorme. Então eu posso dormir até a hora que eu quiser, que Deus vai me dar. Veja o entendimento equivocado. Não estava cooperando com Deus, ia ficar dormindo até meio-dia. Se Deus quisesse fazer, até faria, mas é justo? Seria justo isso? Não. E Deus, além de ser bom, também é justo. Aí Deus olha para o cooperador. O que o cooperador faz? Sai, acorda e vai procurar um emprego. Hoje em dia é até mais fácil, que dá para botar currículo até sem sair de casa. Antigamente você tinha que ir na empresa levar o currículo. Hoje não, você pode botar o currículo em várias empresas sem sair de casa. Mas qual é a sua cooperação? Ir lá e colocar o currículo lá, abrir o computador, entrar lá, redigir o currículo e colocar na empresa, mesmo que virtualmente. Mas é um trabalho, é uma cooperação. Essa é a nossa parte. E a parte de abrir a porta para ele entrar, quem é que vai fazer? Já fez, Jesus. Mas aí se eu não quero cooperar, se eu não quero fazer a minha parte, o milagre está pronto, mas eu não estou fazendo a minha parte. Jesus falou, peça e o quê? Receberá. Não, peça e lhe será dado.
Busque, olha aí a busca. Buscar quem? A presença daquele que vai dar. Quem é que deu? Jesus, então tem que buscar a presença dele. Isso, meus irmãos, é um ciclo. Não é só o peça. Se fosse só o peça, tudo bem, ia parar por aí. Eu pedi, vou esperar, não seria assim? Ficar na poltrona, ficar na cama, ficar vendo televisão, ficar vendo filme pornô, ficar indo para as baladas, ficar fazendo isso e aquilo, né? Mas não, é um ciclo. Olha, a primeira fase do ciclo, peça. A segunda parte do ciclo, busque. O que é buscar? Buscar a presença de quem vai me dar, ou seja, buscar a presença de Deus, buscar a presença de Jesus. Qual é a terceira fase do ciclo? Bata e a porta será aberta. O bater simboliza o quê? A persistência. Daí Tiago fala isso, não é verdade? Fala da perseverança. Perseverança é sinônimo de persistência. E lá diz que a persistência tem que ter ação completa. O que isso quer dizer? Eu tenho que persistir até o final. Qual é o final? É quando o milagre acontece, chega na minha mão. Chegou na minha mão, acabou a persistência, pelo menos para aquela situação. Ali eu não preciso perseverar mais, porque já aconteceu. Eu já estou vendo com os meus olhos físicos. O problema já foi resolvido. Então eu tenho que persistir até o problema ser resolvido e eu ver a solução. É disso que ele está falando quando diz que a gente tem que bater. Então eu peço, eu busco a presença dele e eu bato na porta. Eu vou insistir, eu vou perseverar. Isso não quer dizer que ele não me ouviu. Isso não quer dizer que ele não está se deixando achar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, buscar é o Senhor enquanto se pode achar. E se ele coloca essa observação, buscar enquanto se pode achar, significa dizer que vai chegar um tempo em que não se vai mais poder encontrar. Está entendendo? Pois é. Então a gente precisa levar isso a cabo. Eu estou precisando, eu vejo qual é a minha maior necessidade. É muito urgente para mim, é muito necessário, eu vou pedir. É simples, eu também vou pedir. Mas normalmente a gente vai pela ordem de prioridade. O que é mais necessário? Eu vou lá e peço. E aí o que eu faço? A partir daí eu busco o Senhor em oração, busco o Senhor em adoração, busco o Senhor pela palavra. E a partir daí o que eu faço? Persevero, vou bater até a porta se abrir, até os meus olhos físicos enxergarem, na certeza de que eu já recebi. Marcos 11, 23. Crede que recebeste e assim será para com vocês. Está entendendo? Esse é o grande segredo, é o grande mistério da fé. Então, ele te ajuda, você não precisa ficar tentando fazer tudo sozinho. Diga, eu não preciso fazer sozinho. Não, você não entendeu, vamos tentar de novo. Eu não preciso fazer sozinho. Porque as coisas são difíceis, e se são difíceis, ele vai fazer com você. Está entendendo? Porque afinal de contas, nele você pode todas as coisas. Quando é que você está nele? Quando você está com ele. Então se eu não estou com ele, se eu não coloco ele na situação comigo, eu estou nele? Não estou. Porque quem está com ele não anda sozinho. E se você não anda sozinho, ele vai fazer por você. E se ele vai fazer por você, você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando eu estava mal lá no começo da situação, você não estava sozinho. Ainda assim ele estava com você. Ele não deixou você cair, ele não deixou você afundar, ele te deu forças para prosseguir. Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O que ele estava dizendo? O Senhor me fortalece na hora da fraqueza. Porque na hora da fraqueza era para você perecer, mas ele não deixou você perecer, ele manteve você de pé. Então você nunca esteve sozinho. Está entendendo? Então que tal se lembrar disso na hora da dor, na hora da dificuldade, lançar mão desse grande poder que está dentro de você. E a gente às vezes nem se lembra. Quantos de nós já passou por isso, nem se lembrou que Deus estava ali com a gente o tempo todo, em nenhum momento nos abandonou. Ele está com a gente para nos ajudar a fazer aquilo que é muito difícil para nós. Você já orou assim, Deus, como está difícil? E imagino, talvez você não tenha prestado atenção, mas ele disse para você, tudo bem, é muito difícil, mas eu estou aqui com você. E você pode tudo em mim, que eu te fortaleço. Eu vou fazer com que isso coopere para o teu bem, porque você me ama.
Olha aí, a gente tem que aprender a aplicar a Bíblia na prática, na vida da gente, literalmente, usando as mesmas palavras. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem. Olha o cooperar de novo aí, viu? Talvez você nunca imaginou quantas vezes a Bíblia fala em cooperação. Talvez você nunca tenha imaginado, mas passa a ler a Bíblia com mais atenção e você vai ver como a Bíblia fala em cooperação. Aí a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você diz lá na prática: Deus, eu estou passando por essa situação, Deus. Por que eu estou passando por isso, Deus? O Senhor está vendo, Deus. Olha como eu estou sofrendo. Aí você, pela fé, tem que ouvir Deus dizer assim para você: pois é, mas eu estou fazendo com que tudo isso coopere a teu favor, e na hora certa você vai ver a minha glória. Não é isso que a Bíblia diz? Os que crerem verão a glória de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu te amo, por que eu estou sofrendo tanto? Pois é, você me ama, então tudo vai cooperar para o teu bem. Eu vou fazer com que tudo se volte a teu favor. E a Bíblia é tão linda que ela dá exemplo. Aí lembra de José. Tudo conspirava contra José, mas a Bíblia diz que José era fiel a Deus. Aí o que acontecia com tudo que se virava contra José? Deus fazia se voltar a favor de José. E qual foi o resultado disso? Sonhos se realizando. Estava lá José, comandante do Egito, faraó do Egito. Ah, mas José não era faraó. Era. O faraó mesmo só tinha o título, mas quem mandava era José. Então quem era o faraó? Zé. Você entende? Zé do Egito era o nome dele. Depois mudou esqueci o primeiro nome. Mudou para o nome egípcio, mas o faraó era Zé. Zé do Egito. Zafenate Parneá. Entendeu? Ganhou o nome egípcio e ele era que mandava. Tanto que o faraó disse o quê? Ninguém mexe pé nem mão no Egito sem a autorização de José. Então quem é que mandava? Você entende? Então, aí a gente olha para a vida dele, aí olha para a vida de Jó. Jó passou por maus bocados, depois Deus fez tudo cooperar a favor dele, não fez. E tantos outros, o próprio Abraão, o próprio Jacó. Vamos olhar, vamos pensar na Bíblia. No final é isso que acontece, Deus faz com que tudo volte a nosso favor. O que a gente precisa é bater, perseverar, insistir. A gente desiste muito facilmente, gente. A gente desiste muito facilmente da bênção de Deus. A gente entra numa de não acreditar mais que Deus está no controle, não acreditar mais que Deus está nos ajudando. Sabe por que você não caiu até hoje? Porque você não sofreu uma derrota total até hoje, nenhuma dificuldade que você enfrentou? Adivinha, você nem pode fazer isso, porque você não pode adivinhar, mas pensa, porque você nunca esteve sozinho, você nunca pensou nisso não? Você pode aplaudir o nome daquele que nunca te abandona? Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Glória a Deus, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você tem um Deus que te ajuda nas horas difíceis da vida. E na hora que você não pode mais, nem com a ajuda de Deus, Ele tira você de circulação. Olha aí. Ele tira você de circulação. Olha o versículo que a gente leu no início dessa mensagem. Vou ler para você de novo. Lucas 1, 37. Porque para Deus não há nada impossível. Quando chega naquele momento em que você chega a essa conclusão, ou que alguém, um mensageiro de Satanás, que não falta por aí, é mensageiro do capeta, né? Tem um monte de gente por aí, infelizmente, até no nosso meio, que é mensageiro de Satanás. Aí chega para você e diz assim: acabou para você, não tem mais o que fazer, você perdeu, acabou, que legal. Ainda diz assim, que legal. Aí Deus entra com uma parte dele, tirando você, que aí já não precisa mais você, porque agora só o impossível. Quer um exemplo bíblico? Maria e Marta. Senhor, manda lá avisar que o nosso irmão ficou doente. Aí foram lá avisar Jesus. Daqui a pouco ele disse: não, vai lá mais alguém agora e diz que ele morreu. O que estava implícito aí na declaração dela? Vai lá e diz que ele morreu. O que ela estava dizendo na verdade? Vai lá e avisa ele que acabou.
acabou, ele morreu, não há mais o que fazer. Inclusive diz a ele que nem tem pressa de vir mais, porque ele demorou 2 dias. Diz a ele que nem tem pressa de vir mais, porque na cabeça deles, de repente, Jesus fez caso, mas Jesus nunca faz caso de ninguém, tá bom, gente? Jesus lá disse para os discípulos dele, ó, isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Lázaro dorme. Aí os discípulos, meu Deus, eu falei aqui domingo, às vezes os discípulos eram tão incrédulos, né? Andando com Jesus, meu irmão. Imagine a gente que não andou com Jesus assim face a face, a gente anda com ele pela fé, mas os discípulos era face a face com Jesus. Como demorava a nascer fé naqueles corações. Aí Jesus falou, Lázaro não morreu, ele dorme. Os discípulos disseram, está vivendo o sono eterno. Começaram a fazer uns comentários sem fundamento. Imagine Jesus fazendo assim, meu Deus, tem que ter muita paciência, né? Aí o que acontece? Jesus falou, isso não é para a morte. Isso não é para a morte, fica tranquilo, vamos para lá. Aí os incrédulos de novo, deve estar indo para chorar o defunto, deve estar indo para o Gurufim. Naquele tempo já tinha Gurufim, não era como hoje. Hoje acabou o Gurufim, mas umas décadas atrás, Gurufim era comelança e bebedeira. Que os velórios eram em casa, e nas casas geralmente servia uma bebida e uma comida para quem viesse para o velório. Então, ele deve estar indo lá para beber o morto, ou para o Gurufim do morto, vamos lá. E Jesus falando, isso é para a glória de Deus. Inclusive, eu não sei se você sabe, que dificilmente Jesus ia a velório. As pessoas quase não convidavam Jesus para ir a velório. Por quê? Porque Jesus estragava tudo que é velório. Porque quando ele chegava lá, ele ressuscitava o morto. Então o velório acabava, né? Foi assim com Lázaro, foi assim com a viúva de Naim, foi ou não foi? Foi assim com a Talita, filha de Jairo, e alguns mais que a Bíblia não relata que ele foi e ressuscitou o morto. Então acabava o velório. Então ninguém convidava Jesus para velório, mas de vez em quando ele ia num. Então você veja, aí ele chega lá, o que ele faz? O que ninguém mais podia fazer. Aí Marta vira e diz, Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Naquela época, 3 dias de morto já entrava em estado de decomposição. Isso acontece hoje também, mas tinha uma tradição que dizia que depois de 3 dias tinha que sumir com o cadáver, enterrar numa cova bem distante, bem profunda, porque não tinha mais o que fazer. E Jesus deixou para ir exatamente no 4º dia, quando não havia mais esperança de nada, nenhum fiozinho. Olha aí, o impossível. E aí o que Jesus faz? Lázaro! Chega aí! Não, chega aí por minha conta, tá? Lázaro, vem para fora! Glória a Deus. Mas antes ele olhou para o céu, Senhor, obrigado porque tu me ouves. Aí Jesus pensou, falei besteira, né? Primeiro ele levanta a mão para o céu, olha para Deus e diz, Pai, obrigado porque tu me ouves. Depois ele pensou, não, falei bobagem. Aí olhou de novo para o céu, levantou as mãos, Senhor, obrigado porque tu sempre me ouves. Diga glória a Deus. Obrigado porque tu sempre me ouves. O que Jesus estava dizendo? Tudo que eu peço o Senhor me dá. Olha a Bíblia aí, pedi e dá-se-vos-á. A Bíblia se cumprindo em Jesus. Está entendendo? Pedir e dar-se-vos-á. Tudo bem que isso foi escrito depois de Jesus, mas olha aí se cumprindo. Pedir e dar-se-vos-á. E aí Jesus deve ter dito a ele, pai, vou ressuscitar ele, tá? Aí o pai deve ter dito amém. Aí Jesus só tirou a pedra, Lázaro sai. Imagina o suspense. Quem é que já assistiu filme de ficção? Cria-se aquele suspense. A porta da caverna abriu, que a tumba era numa caverna, e aí a porta da caverna abriu, aquele silêncio sombrio, daqui a pouco. Vem daqui para cá, daqui a pouco. Parecia uma múmia, Lázaro, todo enrolado nos lençóis, que tinha que enrolar no lençol, o corpo e tudo mais. Hoje pega um lençol só fraquinho, vai lá, embrulha o defunto, geralmente rasga o lençol, aí tem que botar assim, se quem for fazer o pacote do defunto não botar 2, às vezes rasga, aí fica aparecendo braço de defunto, perna. Naquele tempo era bem enfaixado mesmo, era igual mais ou menos com o procedimento egípcio de mumificação. Só que não mumificava, passava os aromas, as plantas aromáticas e envolvia em lençóis.
Então veja, hoje seria talvez uma atadura mais grossa, mais larga, mas naquele tempo se chamava de lençóis. Aí vem Lázaro. Aí eu te pergunto, Jesus faz alguma coisa pela metade? Não. Aí Jesus vira para alguém e diz, tira os lençóis dele. Desenrola o homem. Imagina alguém puxou as faixas e Lázaro, direitinho, gente, como é que pode? Milagre, o nome disso é milagre. O nome disso é milagre. Talvez algo na sua vida esteja assim, já está até estragado. De tanto tempo que está na sua vida essa situação, está até estragado. Cheira mal. Não tem mais o que fazer. Mas Jesus está te falando nessa noite, eu posso ressuscitar essa situação. Eu posso mudar essa situação. Eu posso trazer essa situação à vida novamente, porque onde Jesus está, a vida chega. Diga glória a Deus. Jesus é a própria vida. Ele disse certa vez, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não importa o que esteja morto na sua vida, não importa quanto tempo tenha, se Jesus está na sua vida, ali também a vida vai chegar, e essa situação vai ser resolvida para a glória do nome dEle, e todos verão que só o Senhor é Deus, e que para Ele não há impossibilidade alguma. Se alguém te diz que é impossível, anula essa palavra em nome de Jesus, porque para Deus não há impossíveis, como nós lemos aqui. Isabel não podia ter filhos, Maria era virgem, aí teve um filho gerado pelo Espírito Santo, Isabel ficou grávida, e agora? Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo levantou, o filho da viúva de Naim levantou do caixão. Imagina a correria que foi quando Jesus toca no caixão e ressuscita o rapaz, e o rapaz senta no caixão. Imagina a correria. Pois é. O que significa a correria? A surpresa das pessoas. As pessoas se surpreenderam, se maravilharam. É assim que Ele faz com a gente. A gente vai correr de alegria, de felicidade. Já viu alguém correr de felicidade? Já viu alguém dançando na chuva, quando a chuva vem, de felicidade? É assim que a gente fica quando o milagre acontece. E só Ele pode fazer. Então não desanima. Se alguém disse para você, ou se você concluiu, a gente é bom de concluir as coisas que não são de Deus. A gente é bom de dizer que acabou, quando Deus não disse que acabou. A gente é bom de dizer que não tem jeito. Ah, vai lá, não incomoda mais o mestre não, a menina já morreu. Jesus bateu no ombro dele e falou, ó, não temas, crê somente. Jesus está te falando nessa noite, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia, Jesus continua andando com ele, Jesus continua andando com você. Está entendendo? Jesus acompanhou ele até em casa, onde estava a menina. Jesus também está te acompanhando onde quer que você vá. Então não se desespere, não conclua antecipadamente uma coisa que você não sabe qual vai ser o desfecho final, porque Deus está no controle. Então se Deus está no controle, só Ele sabe qual é o final dessa história. Você não sabe, então descansa nele, entra no descanso. Quer entrar no descanso é ignorar a situação? Não, é descansar nele, sabendo que Ele está no controle. Sabendo que a sua vida está nas mãos dele e que você entrou em completa dependência dele quando você entregou a sua vida para ele. Agora é com ele. Lembra que a gente falou aqui domingo? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então agora não é mais problema seu, é problema dele, mas você precisa entrar no descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Aleluia. Essa é a sua condição. Você hoje vive no descanso. Então descansa nele. Você entregou o seu caminho a ele. E deixa que tudo mais ele vai fazer. Porque seja qual for a situação, para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nisso? Então aplauda ele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Ele aumentou a nossa fé mais um pouco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Ah, Senhor, em nome de Jesus,
eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa, que é maravilhosa, Tua palavra que nos esclarece, Tua palavra que abre um clarão diante dos nossos olhos. E muitas vezes, meu Deus, a Tua palavra envergonha as nossas dúvidas, envergonha a nossa incredulidade, porque ela fortalece a nossa fé. E quando a nossa fé é fortalecida, a incredulidade tem que sair, a dúvida tem que ir embora da nossa vida, totalmente envergonhadas diante de um Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que nos fortalece nessa noite, é esse Deus que aumenta a nossa fé nessa noite, esse Deus que está em nós, é esse Deus que quando nós cooperamos com Ele, meu Deus, as coisas maravilhosas acontecem, porque esse Deus é maravilhoso. Então, Pai, em nome de Jesus, olha para o meu irmão, olha para a minha irmã. A nossa cooperação é crer em Ti, é depender de Ti, é esperar em Ti, é pedir a Ti, buscar a Tua face e persistir, Senhor, em andar contigo. Fazendo assim, nós estamos cooperando para que os milagres aconteçam. Então, meu Deus, faça milagres na vida do meu irmão, porque eles estão pedindo, eles vieram aqui te buscar, e eles têm insistido nessa busca. Então, Senhor, entrega nas mãos dele o milagre, a grande bênção, a solução desse problema, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam glorificar o Teu nome, Pai, com essa alegria que está invadindo o coração deles, Pai, com essa alegria que vem pela fé, num Deus que não falha, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que está conosco em todas as horas, Pai, nos animando, nos fortalecendo, nos ensinando. Como disse Paulo, eu aprendi a lidar com todo tipo de situação, porque o Senhor me ensinou. E o Senhor tem nos ensinado, e o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor tem colocado em nossos corações a confiança, a convicção de que se nós estamos contigo, Senhor, nós podemos sim, porque nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos andar sozinhos, nós não precisamos fazer nada sozinhos. E quando mesmo com a Tua companhia a gente não consegue, a gente chega num limite, o Senhor nos tira de circulação e opera por nós. E faz um milagre por nós, porque na verdade tudo já está pronto, mas o Senhor traz à existência um milagre que vai nos tirar da dificuldade, que vai acabar com a situação difícil, que vai trazer a resposta, um milagre, Pai. Oh Deus, então faça isso pelos meus irmãos, traga à existência esse milagre tão esperado, esse milagre tão necessário, esse milagre tão desejado. Contemplo o desejo ardente do coração dos meus irmãos, o desejo ardente pela necessidade dessa resposta, dessa solução, desse milagre, Pai. Traga isso à existência para eles. É isso que eu te peço, com meu coração cheio de fé, unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos, porque a Tua palavra foi ministrada sobre nós, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação das Tuas palavras. Então, meu Deus, muito obrigado. Eu quero te agradecer antecipadamente, porque eu creio que algo sobrenatural está acontecendo agora na vida dos meus irmãos e na minha vida, Pai. Então nós recebemos o grande milagre nesta noite. Diga comigo, eu recebo o meu grande milagre nesta noite, pela fé, na completa dependência do meu Deus. E eu faço isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que todos digam amém, e dêem um lindo aplauso ao nome dele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.